Pensão compensatória, que é o tema deste vídeo, é diferente de pensão de alimentos. O juiz às vezes determina que um ex-companheiro pague pensão alimentícia, pensão de alimentos para aquele outro companheiro. Para quê? Para suprir necessidades básicas. Muitas vezes, terminado, findado o relacionamento, um dos cônjuges não tem, a ex-cônjuge não tem sequer condições de pagar um aluguel, não tem sequer condições de pagar a alimentação. Isso é pensão de alimentos. O que nós estamos tratando aqui hoje é a chamada pensão compensatória. Por que compensatória? Porque, veja, há algumas situações em que um casal, enquanto e ali durante a constância do casamento, do relacionamento, eles têm um ótimo padrão de vida ou um bom padrão de vida. Ocorre que, por alguma razão, quando findado o relacionamento, um desses ex-cônjuges continua administrando os bens e um outro fica à parte, mesmo que temporariamente, e perde padrão de vida. Então, passa a haver, muitas vezes, um desequilíbrio de uma situação econômica. Muitas vezes, por exemplo, o homem, que é aquele que de repente administrava os bens que produzia o padrão de vida, findou o relacionamento, ele continua administrando os bens, continua ali administrando o comércio, uma fazenda, um negócio, seja o que for, e a mulher, que não tem a expertise de administrar, de fazer dinheiro com esses bens, ela tem direito à ameação desses bens, mas os frutos desses bens que mantinham o padrão de vida, ela fica afastada disso, porque não tem o hábito, a experiência de fazer aquilo. É nesse tipo de contexto que a cônjuge, o ex-cônjuge, a ex-cônjuge, o ex-companheiro, a ex-companheira que perde padrão de vida, costuma, ao longo do divórcio, pleitear ao juiz que determine aquele que está continuando, produzindo valores, produzindo renda com os bens do casal, que este que detém a administração dos bens pague uma pensão compensatória para aquele que perdeu o padrão de vida. Essa pensão compensatória, em regra, é por um prazo determinado. Ela pode ser fixada para existir e ser efetivada ao longo do processo de dissolução e partilha da união estável ou ao longo do processo de divórcio e partilha. Muitas vezes também ela é mantida após a sentença por um prazo determinado, que pode ser de 12 meses, pode ser de 24 meses, há casos, inclusive, em que se determina, seja por acordo ou por decisão do juiz, que essa pensão seja até vitalícia. Então, veja, essa é uma dica muito interessante. Muitas vezes, ao término de um relacionamento, seja o ex-companheiro ou o ex-cônjuge, mulher ou homem, ele tem direito à pensão compensatória porque corre risco ou já, mesmo que temporariamente, perdeu o padrão de vida, desequilibrou-se financeiro e economicamente. E em determinados contextos ele tem direito que o juiz lhe acuda e determine, então, que aquele que tem a posse da produção da riqueza, que fazia ali, que dava provimento ao padrão de vida do casal, pague uma pensão compensatória ao outro. Essa é a dica de hoje. Um abraço a todos vocês.